11. Os vícios e fraquezas femininos. Costuma-se falar de má vontade sobre a maldade feminina. A tendência comum é evitá-la, evadindo-se. Por outro lado, denunciar as várias e inegáveis crueldades do homem é algo comum, visto pelas pessoas como natural, pois, como é comum ouvir-se, os homens não prestam mesmo. Os homens bons, então, dão um sorriso amarelo e fingem achar graça, ainda que no fundo saibam as coisas não são assim tão simples. Daí a necessidade de trilharmos o caminho oposto para esclarecer o que falta, encarando frontalmente o problema que todos evitavam e denunciando como fazem as feministas justas com os vícios masculinos. Se é verdade que os machos humanoides animais são maldosos com relação às fêmeas, cobiçando-as, valorizando-as pela beleza exterior e possuem segundas intenções sexuais, não é menos verdade que as fêmeas também são maldosas, valorizando-nos por nossa posição social, nossa atratividade em relação às mulheres bonitas, nosso dinheiro, nossa fama, etc., não nos amando desinteressadamente. São totalmente utilitaristas e não nos amam pelo que somos, mas apenas pelos benefícios práticos e emocionais que possamos proporcionar. As segundas intenções masculinas são sexuais. O macho quer copular. As segundas intenções femininas são práticas e calculistas. Ser invejada pelas rivais, transformada em princesa, ter um escravo, chamar a atenção, ser protegida, ser conhecida, etc. Portanto, não somente os homens os vilões da história. Os vícios são fraquezas emocionais. As fraquezas emocionais são os desejos mais intensos da alma, contra os quais a pessoa não possui resistência. São molas secretas que conduzem à ação. Tais molas são ativadas quando são apertados os botões psicológicos corretos. Os botões psicológicos corretos são apertados por meio de atitudes que excitem e acendam as paixões, os desejos, os medos e as emoções intensas. Daí a importância do ser humano tornar-se consciente de suas fraquezas e de superá-las. Apesar da virtuosidade e nobreza de caráter algumas vezes aparente, as mulheres espertinhas que tratamos aqui possuem desejos contra os quais são incapazes de resistir. São ferramentas por meio das quais podem ser tomadas, presas e manipuladas. Vou indicá-los. Ser protegida contra seus medos naturais, medo da escuridão, da solidão, do abandono, da morte, de doenças, do frio, da chuva, da velhice, de certos animais pequenos e repugnantes, etc. Esta é a fraqueza principal. Gula por doces, sorvetes e chocolates. Ser reconhecida socialmente, admirada e invejada por todos. Passar na frente das rivais, conseguir ser notada por um homem famoso desejado por muitas. Descobrir segredos que lhes excitem a curiosidade. Ser desejada e repudiar quem a deseja. Dissimular, mentir e sentir que consegue enganar homens possessivos. Comprovar continuamente que consegue fazer-se apaixonar e sofre por amor. Os desejos mencionados nunca são totalmente satisfeitos durante a relação com homens mais experientes. Eles os boicotam. Elas se prendem a esses homens sem entenderem os motivos. E os motivos se resumem no seguinte: eles acenam com a possibilidade de satisfazer tais paixões absurdas e ao mesmo tempo nunca as satisfazem totalmente, preservando a sede feminina. O desejo de oferecer sexo, carinho e amor não é uma das fraquezas femininas principais. Esses três elementos são apenas ferramentas utilizadas para atrair os homens e dominá-los de maneira análoga à descrita acima. Na guerra da paixão, o desejo do outro, seja homem ou mulher, nunca é totalmente satisfeito. Aquele que satisfaz completamente o desejo do outro a perde. Aquele que nunca satisfaz nenhum desejo do outro, igualmente a perde. Aquele que atender parcialmente a todos os desejos do parceiro de forma mais hábil, permitindo que esses desejos continuem, vencerá. É por isso que a guerra da paixão é tola, não tem nada a ver com o amor verdadeiro. A guerra da paixão é puro egoísmo sentimental. Todo desejo é uma fraqueza por onde uma pessoa pode ser tomada. As mulheres espertinhas não desejam amar o homem de forma incondicional, desinteressada e altruísta, nem tampouco desejam o sexo somente em si e por si mesmo, como pensam costumeiramente os desconhecedores. Seus desejos são tão mesquinhos e egoístas quanto os desejos dos homens, apenas diferido destes qualitativamente. Os tipos de desejos diferem, mas o egoísmo contido nos mesmos não.
É por isso que aquilo que comumente chamam de amor não possui utilidade alguma. É algo dispensável e nada tem a ver com verdadeiro e divino amor. A menos que tenha um histórico de dedicação à luta vitoriosa sobre si mesmo e busque superar-se dia após dia, tomando consciência de suas debilidades. Uma mulher trairá seu marido sem muita dificuldade se colocada a sós com outro homem que corresponda ao modelo masculino ideal que há em sua alma. Esta é a prova de que o amor romântico e passional é um embuste para iludir as pessoas inocentes. A paixão possui uma face fatal da qual ninguém gosta de falar. O modelo masculino ideal irresistível é aquele que sintetiza todos os desejos, sonhos, fantasias, vícios, medos e anelos encarceradores da vontade. Não necessariamente os homens em quem esses modelos forem projetados o merecerão. Nem sempre os homens fascinantes atrairão a mulher para a salvação. Se você está sendo ignorado por alguma dama, tal fato indica, com total exatidão e sem a menor sombra de dúvida, que você não está apertando os botões psicológicos corretos por desconhecimento ou por incapacidade. Mas é bem possível que um homem mais experiente o esteja fazendo. Na maioria das vezes, os homens desconhecedores apertam os botões errados, ou seja, agem de forma equivocada, acreditando que terão um resultado e tendo outro. Então os surpreendem-se e ficam confusos, sem entender o motivo da rejeição ou desinteresse. E o motivo é simplesmente o desconhecimento. As atitudes que ele crê que as impressionariam não as impressionam e as atitudes que aparentemente as afugentariam não as afugentam. Os efeitos são contrários aos esperados e o candidato a sedutor pode cair em situações ridículas sem sequer dar-se conta da ridicularia. Então assistimos a tragicomédias em que rimos e choramos simultaneamente. São atitudes ridículas que os desconhecedores acreditam possuir efeito sedutor, mas que na verdade surtem o efeito oposto. Gritar, fazer gracinhas, falar alto, dar cantadas, ser extrovertido, ser valentão, ser exibicionista, fazer macaquices, bancar o bonzinho, tentar agradar, fingir-se de príncipe encantado, mostrar-se apaixonado, assediar, perseguir, vigiar, mostrar-se ansioso e desesperado por sexo ou por encontros. Inversamente, são atitudes que surtem efeito positivo. Não fazer caso da beleza, olhar fixamente nos olhos até que sejam abaixados, surpreender travando contato subitamente, porém como se não se atribuísse muita importância a tal fato, ser sério, falar em tom de voz firme, ser curto e grosso, falar pouco, surpreender com longas falas acertadas, ignorar a presença, surpreendendo com contato súbito, discordar, contradizer as opiniões, liderar beneficamente, aconselhar severamente, horrorizar de forma calculada, encurralar, encostar contra a parede as espertinhas esquivas, criar situações definitivas, ser distante, fechado e misterioso, falar pouco e corretamente, ser protetor, tocar fisicamente de forma rápida e ligeira como se não houvesse intenção, surpreender falando bastante tempo coisas acertadas e logo retornar ao silêncio, não falar besteiras, não ser prolixo e, principalmente, ser justo, sincero e correto. Diante de um homem que lidera, se destaca dos demais e impressiona por sua firmeza e segurança incomuns, as fêmeas desfalecem e não podem resistir. Trata-se de uma fraqueza análoga à que sentimos diante de mulheres bonitas, delicadas e voluptuosas que expõem suas pernas, seus decotes e suas formas, convidando-nos para o amor, ainda que o recusem imediatamente em seguida. De modo muito parecido com as crianças, muitas mulheres adultas necessitam sentir a presença de alguém mais poderoso e mais sábio que as conduza e proteja. É por isso que os poderosos são os mais assediados. Fora desta posição, sentem-se vulneráveis, expostas aos perigos naturais de nossa espécie. É esta a fraqueza que as impele a lançar-se loucamente sobre homens famosos, cantores e artistas, pois os mesmos comunicam ao inconsciente que são mais poderosos do que os homens comuns. Se ele tem tanto destaque, só pode mesmo ser muito poderoso e ter algo de bom. Em tais situações, são ativadas as fantasias do inconsciente feminino, o que faz com que as mulheres saiam da imobilidade, se ofereçam, persigam e assediem os homens que estiverem em destaque.
Mas, uma vez que os tenham seduzido e conquistado, se decepcionarão subitamente se eles não corresponderem às exigências de suas fantasias inconscientes. Perderão então o interesse e os trocarão por outros ou os manterão como meros troféus, escravos emocionais ou algo assim. A indiferença ao sexo e a relutância em manifestar atos de amor e de carinho compensam a fragilidade física e conferem domínio emocional sobre o outro gênero, sendo fatores que tornam as mulheres emocionalmente resistentes e muito difíceis de vencer nas guerras da paixão. As fêmeas de mamíferos e aves, em geral, não são ansiosas por copular, ao contrário dos machos que caem em estresse intenso quando forçados a uma abstinência, desenvolvendo inclusive patologias. A desesperada necessidade pela tríade sexo-carinho-amor sentida pelos machos humanos os vulnerabiliza e os obriga a assediarem, agradarem, perseguirem, bajularem e se submeterem como súditos a uma rainha. Como princesas e felinas, as fêmeas humanas recebem a segurança e o conforto como algo que naturalmente lhes é devido e cujo preço correspondente não precisa ser pago, pois sua simples existência já é vista como um pagamento mais do que justo. Nós, os machos, ao contrário, em geral nos assemelhamos a escravos e a cães, pois consideramos natural nos sacrificarmos dando-lhes muito ou tudo e recebendo pouco em troca. Portanto, elas são fortes em um campo em que somos fracos. Para piorar tudo, sabendo que são deliciosas e necessárias para a nossa saúde emocional, aproveitam-se desta fraqueza para exercer domínio. O homem, via de regra, é um fantoche que administra tudo e comanda tudo, menos as felinas que o comandam. A superioridade masculina é um mito. Alguns desconhecedores projetam suas características psicológicas sobre as mulheres e acreditam que elas são como eles, ansiosas pelo sexo, pelo amor e pelo carinho. Acreditam que o amor, sexo, carinho que oferecem poderia impressioná-las e elas, então, se apaixonariam por seus palos erectos. Esta é uma ideia absurda que não se sustenta perante a observação e a experiência, porque as mulheres funcionam de forma inversa aos homens, são seu polo contrário. Conhecendo nossas fraquezas como conhecem, torna-se fácil, por exemplo, amansar por meio do carinho um esposo enfurecido pelos ciúmes, ativar o assédio expondo-se para acusar o assediador em seguida, etc., pois tudo advém da fraqueza dos homens, e são, portanto, eles também os culpados por isso. Portanto, temos que combater nossas próprias fraquezas ao invés de nos colocarmos contra nossas deliciosas felinas. Quando subjugamos nossa parte animal, nossas carências, nossos desejos, nossa loucura por sexo, etc., a subjugamos involuntariamente por extensão, mesmo que não o queiramos, pois eliminamos os botões ou pontos fracos por onde éramos manipulados. Em outras palavras, a subjugamos quando subjugamos a nós mesmos, desistindo de submetê-las aos nossos interesses e às nossas fraquezas passionais, a saber, o desejo, os afetos, a luxúria. O comportamento das espertinhas é, muitas vezes, regido por um princípio que se denomina egoísmo sentimental. Para elas, não importam os nossos sentimentos, mas sim os delas e somente os delas. São absolutamente cegas para qualquer outra coisa. Consideram lógico aquilo que proporciona sentimentos desejáveis e ilógico aquilo que proporciona sentimentos indesejáveis. Aqui surge outra complicação e o caldo entorna de vez. Nem sempre os sentimentos agradáveis são os desejáveis, pois o inconsciente reage de forma distinta e até contrária à consciência. O egoísmo sentimental as possui e as impele a satisfazer constantemente a necessidade de constatar que sofremos de amor. Quando não conseguem detectar nos parceiros indícios de sofrimento emocional, ficam tristes e dizem para si mesmas: ele já não sofre mais por mim, devo estar ficando desinteressante e pouco atraente, etc. Comprazem-se em ver-nos sofrer com a raiva, irritação, ciúmes, saudade, tristeza, falta, apego, confusão, dúvida, etc. Esta mesma necessidade é que as fulmina de volta quando se deparam com um homem refratário, pois este não permite que sejam satisfeitas.
Como o desejo de comprovar nosso sofrimento emocional é muito forte, o mesmo se transforma em um parasita interno que as traga vivas quando não é satisfeito, pois a dor da insatisfação é proporcional à intensidade do desejo. Portanto, o parceiro refratário irá atingir a espertinha nos sentimentos uma primeira vez ao recusar-se a sofrer com a paixão e uma segunda vez ao castigá-la com suas próprias atitudes e desejos insatisfeitos. Se ainda assim ela não se modificar, ele não terá outra alternativa além de deixá-la. Há casos extremos de fêmeas predatórias violentas, altamente histéricas e agressivas que nos desafiam a agredi-las fisicamente. Bate, se você for homem. Em tais casos não há alternativas além de nos afastarmos para sempre. Pouquíssimos machos conseguem lidar com esse vício feminino de provocação. A maioria se desespera e sucumbe, pois o aprendizado é difícil, demorado e doloroso. Os fracos gritam, agridem, insultam e perdem a guerra. Os homens podem ser fortes fisicamente e intelectualmente, porém emocionalmente são débeis. Facilmente saem do sério quando provocados. São impacientes e possuem pavio curto. Essa debilidade emocional provoca derrotas nas guerras da paixão. A maior inteligência emocional das mulheres afronta e desarticula as forças física e intelectual dos homens e as vence, desmontando-os e derrubando-os. É este o motivo pelo qual aqueles que resistem às influências e provocações no nível emocional se tornam invulneráveis. A mente das espertinhas tem dificuldade em diferenciar a bondade da fraqueza, bem como a crueldade da força. Tal confusão as leva a não se sentirem seguras na companhia dos democráticos e bondosos. Entretanto, existem homens bons e fortes, assim como homens cruéis e débeis. Portanto, a preferência pelos piores se fundamenta em um equívoco. E este equívoco resulta de mais um vício: a superficialidade nos julgamentos.